A paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, glória a Deus, mais um dia, né? Estamos gravando aqui bem cedinho, ontem muita chuva aqui e muito barulho, então eu disse, vai aparecer no fundo do vídeo, mas nós vamos gravar agora pela manhãzinha e declarar a bênção de Deus, né? Profetizando um dia cheio de graça, amém? Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por mais um dia. Obrigada, Senhor. Nós apresentamos e consagramos esse dia para ti. Queremos te louvar por mais um tempo de oração. Senhor, meu Deus, que tudo aqui esteja de agrado e contento segundo o teu querer. Senhor, consagramos tudo aqui para ti. Apresentamos tudo que temos e somos, Senhor, e queremos declarar, Senhor, tudo te pertence. Senhor, meu Deus, nós te pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo, Senhor, que esse nosso tempo de oração esteja debaixo do teu controle e debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, né? Quando Deus jura, quando Deus dá uma palavra e Ele cumpre, né? E nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Êxodo 13, 21 e 22, que diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus! O povo de Deus que estavam cativos lá na terra do Egito, estavam como escravos, gemendo, chorando, clamam ao Senhor, o Senhor vai e retira eles e diz: eu vou dar para vocês aquela promessa que eu fiz, né, pro avô, pro bisavô, pro tataravô. Eu vou dar para aqueles que eu realmente fiz uma aliança, né? A palavra de Deus diz que ele jurou, né? Eu vou dar a terra que eu jurei dar aos seus pais, né? Então, a palavra de Deus diz que quando Deus vai lá, tira o povo de Israel de dentro do Egito, eles saem, na hora em que eles estão saindo, eles saem numa condição muito melhor e muitas vezes maior do que a condição que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo como escravos, comiam, né? Comiam e só praticamente viviam para pagar a comida, né? Viviam mal, eram escravos, né? Não tinham muita higiene, estavam lá toda uma confusão na área espiritual, né? Estavam totalmente, né, ali desleixado com a presença de Deus, mas Deus ouviu um clamor porque eles lembraram de Deus. Então Deus diz: eu vou tirar e vou botar na terra da promessa. Então Deus tira. Quando Deus tira, a hora que Deus tira eles, já tira debaixo da graça, debaixo do favor. Então é quando eles saem. A palavra de Deus diz que eles despojaram o Egito, quer dizer, o Egito, as pessoas do Egito davam as coisas para eles saírem mesmo. Então eles saíram ricos de dentro do Egito, numa condição que eles estavam na escravidão, eles já saíram numa posição de novos ricos da parada naquele momento, mais ou menos isso. Então, quando eles saem, Deus já deu para eles a provisão, a riqueza com que eles saíram, né? E Deus também dá o favor para eles poderem andarem por aquele caminho que até chegar à terra prometida que Deus tinha prometido para dar para eles, que iria colocar eles, né? Então quer dizer que quando eles saem, Deus diz: agora é comigo, não é mais debaixo do Egito, né? Aí Deus faz o quê? Pega uma coluna, a palavra de Deus diz que tinha uma coluna de nuvem para guiar eles no deserto. Quer dizer, eles eram cuidados, né? Debaixo da graça do Senhor, era uma coluna de graça, uma coluna de nuvem que ia levando eles, né? Quando a coluna parava, eles paravam. Quando a coluna movia, eles moviam. Então, pelo dia, eles tinham uma coluna de nuvem. E à noite, né? À noite era uma coluna de fogo para iluminar o caminho, para eles não se perder. Então eles caminhavam de dia e de noite. Não tinha como perder, porque Deus ia na frente, a palavra de Deus ia com eles, né? Então eles sabiam para onde iam, eles tinham uma terra prometida, foram debaixo da graça, saíram debaixo da, né? Quando saíram, já saíram debaixo mesmo do cuidado do Senhor. E também ali no caminho, eles tiveram todos os aparatos do
céu para cuidar da vida deles, né? Então Deus estava respaldando eles, Deus estava zelando, né? O Senhor deu uma palavra, mas o Senhor ia diante deles. Então a saída do povo tinha sido um respaldo do céu, tinha realmente, né, uma graça, um favor e um cuidado de Deus com eles. Então esse cuidado todo para eles, né, é que eles estavam sempre debaixo dos olhos de Deus. Então nunca, a palavra de Deus diz que nunca cessou a coluna de nuvem e a coluna de fogo, para eles sempre estarem na direção que Deus queria que eles chegassem, né? Então Deus ia dirigindo o povo até a entrada da terra prometida, né? Então se a gente for ver, né, o que era a terra prometida, Cristina? A terra prometida, né, a palavra de Deus diz, eu vou aqui dar um trechinho aqui do que diz a palavra de Deus, diz que a terra prometida era um lugar onde realmente de grandes riqueza, era uma terra muito boa, né? A palavra de Deus diz assim, ó: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificou, casas cheias de bem que tu não enchesse, poços cavados que tu não cavaste e vinhas e olivais que tu não plantasse. Quer dizer, era uma terra realmente de favor. Quando Deus diz, né, olha, eu vou te dar cidades que vocês não edificaram, grandes cidades, boas cidades. Naquele tempo, né, os territórios eles eram conquistados através da guerra, através da conquista, e Deus diz para eles, vocês não tem que fazer nada, vocês chegam lá que já está tudo feito. Aquela cidade, aquela região, é tudo muito grande, é tudo muito espaçoso, mas todo aquele espaço, aquela região, aquelas cidades, grandes cidades que vocês nunca conquistaram, nunca edificaram, vocês cheguem lá, porque já lá está prontinho para vocês. Depois o Senhor promete que eles vão ter casas que eles nunca encheram de bens, que eles nunca construíram, né? E Deus vai dizer, olha, vocês já vão ter casa própria, quando chegar já está tudo prontinho, toda mobiliada, mais ou menos isso, né? Porque o Senhor diz, né, casas de todo bem que tu não encheu, quer dizer, a casa que eles precisavam para morar, né? Enquanto eles vinham pelo deserto, eles vinham morando em tenda. Enquanto estavam no Egito, a vida deles era muito na pobreza, então pouca coisa eles tinham. Mas quando eles vão para a terra prometida, Deus diz, isso, pode ir, a terra já está prometida, já está lá, já está tudo certinho, a cidade já vai abraçar vocês vão chegar conquistando casas, vocês vão morar em casas boas, é mansão, a época era mansão isso tudo, né? E depois o Senhor diz, poços que vocês nunca cavaram, quer dizer, água naquele tempo era uma raridade e também era uma riqueza, então eles chegavam com água, não tinha água encanada como no dia de hoje, então eles tinham que chegar e cavar nos lugares onde eles moravam, né? E a palavra de Deus diz que Deus chega dizendo assim, lá vocês já têm os poços, nem precisa água fresquinha, vocês vão ter a aguinha de vocês. Aí depois Deus diz, olha, vinhas e olivais, o que era isso? Isso aqui era provisão, isso aqui era uma riqueza da época, né? As vinhas produziam o vinho, os olivais, as árvores de oliveiras, o azeite, que eram fontes de vida, fontes de riqueza também para a época. E no final o Senhor diz, né? E comereis e te fartareis. Então quer dizer que já estava grandeza das grandezas e tudo pronto. Então aí nós vemos nisso tudo, aí você me diz, Cristina, para as nossas vidas, aqui nós podemos tirar 3 grandes ensinos, né? Primeiro, com relação à palavra que o Senhor deu para eles, né? Olha, ele chega dizendo, olha, a terra era prometida, a terra não foi prometida para essa geração, a terra foi prometida para gerações anteriores, Abraão, Isaque e Jacó, quer dizer, que eram os patriarcas, né? Eram aqueles que tinham vindo por primeiro, que Deus foi lá, visitou a geração deles e foi falando, né? Falou para Abraão, confirmou a aliança em Isaque e confirmou a aliança em Jacó. Então, quando nós estamos diante desta palavra, a gente vê, né, que realmente, né, como que nós precisamos firmar nossos passos com o Senhor, porque quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre, né? Ele diz, eu jurei aos pais de vocês, eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, eu fiz uma promessa para eles, eu confirmei a promessa de geração em geração. Então quer dizer, nós podemos tomar para nossas vidas que tudo que nós falamos com Deus, tudo que Deus nos promete, toda palavra que o Senhor libera para nossas vidas, né? Nós temos que entender que palavras são semente. E também quando nós vamos diante do Senhor,
né? A nossa aliança com o Senhor também transfere bênção para as nossas próximas gerações. Então, quando a gente vê Abraão, depois Isaque, o filho, depois Jacó, o neto, né? Então, assim como nós, né? Então, tudo que nós oramos, tudo que nós aliançamos com Deus, né? Então, nós vamos ter nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né? Até 1000 gerações, a bênção de Deus, ela acompanha. Por isso, nós também temos que ter o cuidado de tudo que nós falarmos, né? Sermos bênção, canal de bênção para as próximas gerações. Quando Isaque, Abraão e Jacó, eles aliançaram com Deus, falavam com Deus, buscavam o Senhor, viviam na presença, buscava a presença de Deus para mover nessa terra. Eles geraram bênção. Deus veio para eles e deu promessas para as próximas gerações. Então quer dizer que tudo que eu também estou diante de Deus, né, ali, né, no compromisso, no caminho, andando na face do Senhor, ali no temor do Senhor, me comprometendo com o Senhor. Quando eu vou falar, quando eu vou orar, quando eu vou me dirigir minhas gerações, eu tenho que me dirigir sempre com palavras de bênção, palavra de favor, né, para que as próximas gerações cheguem debaixo do cuidado do céu, né? Nós temos que tomar cuidado. Às vezes tem pai que diz: você não vai dar nada, você não vai ser nada, os teus filhos também não vão ser nada. É uma ira, é algo que eles ouviram muitas vezes os pais falando para eles, e eles estão reproduzindo nos filhos, né? Então a palavra de Deus diz que Deus não visita o pecado do pai nos filhos, quer dizer, os filhos não pagam pelo pecado do pai, mas a consequência daquele pecado, o filho muitas vezes está pagando, né? Então a gente tem que entender que tudo que nós fazemos vai refletir nas próximas gerações. Então nossas palavras, elas são sementes. Tudo que nós vamos, né, orar, buscar e falar nessa terra, nossas palavras ficam reverberando no mundo espiritual. Eu acho muito interessante, porque quando Daniel ele vai pedir para Deus uma revelação em oração, na busca dele, primeiro ele faz o quê? Ele faz uma confissão de pecado pelos antepassados. A mesma coisa foi o Neemias, quando foi reparar uma obra, né? Foi fazer uma obra, foi reparar os muros de Jerusalém, ele faz o quê? Confissão de pecados. Então, quando nós olhamos todo esse contexto aqui do povo de Israel, Deus tendo que vir e resgatar eles daquela escravidão, é porque realmente eles se corromperam. Então a geração deles foram uma geração que era uma geração corrompida, deixaram de seguir a Deus, e aí a maldição veio e tomou eles. Então, pela bênção que Deus tinha liberado a Abraão, Isaque e Jacó, eles foram, né? Eles clamaram e o Senhor veio nos resgate deles. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, né? Palavras geram semente. Então, que as próximas gerações, elas cheguem debaixo do cuidado de palavra santa, de bênção, de graça. Fazer uma historinha mais ou menos assim, né? Quando chega uma próxima geração, quando vai chegando um neto, um bisneto, um tataraneto, aí então lá no céu, o anjo vai lá e diz: olha, tá nascendo, né? Tá chegando mais uma criança nessa família, esse aqui já é netinho, esse aqui já é bisnetinho, esse aqui já é tataraneto. Aí o Deus diz: então, vamos acolhê-los, né? O que é que tem, né? O que é que tem preparado para esta geração? Aí o anjo diz: não, pai, aqui no livro da vida, ó, a bisavó, o bisavô falou bastante palavra de bênção, liberou bastante bênção, bastante favor do céu. Ah, anjo, então vai lá na sala da bênção, já vai ali declarando, já vai mandando, porque essa criança vem debaixo da bênção, então a gente vai, né? Então quer dizer, o céu vai liberando tudo aquilo pelo qual nós já profetizamos. Esperamos próximas gerações debaixo da graça, do favor, né? Debaixo da bênção de Deus. Então foi isso que aconteceu. Abraão, Isaque e Jacó andaram com Deus, e logo todas as próximas gerações receberam todo o juramento, todas as promessas, todas as palavras que Deus deu. Não receberam eles, mas as próximas gerações. Então é algo para nós também entendermos. Outra coisa que nós podemos tirar para a nossa vida, né? É a palavra de Deus, é o juramento de Deus, é quando Deus dá promessa, profecia, uma palavra. Quando Ele fala, Ele cumpre, né? Então quer dizer, Deus, Ele não vai dar uma palavra pelo qual Ele não vai cumprir. Toda a palavra de Deus, ela se cumpre. Toda a palavra de Deus, Ele tem compromisso. Então se Deus disse, olha,
vou fazer isso, entenda, Deus vai fazer. Deus não muda, né? Não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Deus tem uma única palavra e ele não volta a palavra dele atrás. Se ele disse, eu vou te dar, ele vai dar. O que precisa realmente é o nosso compromisso e andar na presença do Senhor. Outra coisa que nós podemos tirar nessa circunstância toda vez que Deus diz, eu vou te tirar daqui, vou te levar para lá. No momento em que ele te tira dali, já vai debaixo da bênção. No momento que ele diz, eu vou te tirar, né? Pode ir porque eu vou te tirar daqui, é eu que estou te levando. Então pode ter certeza que ele vai preparar tudo o que tu estás precisando para até mesmo no caminho até você chegar na terra da bênção. Quando ele diz, né, eu vou conduzir, né, eu vou adiante. E ele fazia o quê? Era uma nuvem de glória, era uma nuvem de graça, né? Não era só aquela coluna de nuvem e de fogo, não. Era uma coluna de graça. Então toda vez que Deus vai nos tirar de um lugar para outro, quando nós saímos, nós já vamos debaixo de uma coluna de graça. Ele conduz pelo caminho, né? Ele dá garantia, ele vai dando tudo, ele vai tudo cooperando, né? Tudo vai dando certo. Pessoas que vão te abençoando, lugares que te abençoam. Tu sai debaixo da bênção. Tu sai debaixo da bênção e quando tu estás indo, Deus vai te conduzindo, vai te levando, né? Quando tu já chega na terra da promessa debaixo da bênção. Aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar. Então ali tem pessoa, ali tem uma provisão de pessoa, ali tem de trabalho, ali tem casa esperando, né? Ali já tá todos os negócios que tu precisa, ali já tá todo o ambiente formado. Então se você vê que chegou, você diz assim, aqui é meu lugar. Você sente que tá cheio de graça, você sente que tá cheio de bênção, estado de graça, estado de favor, estado que você diz assim, meu Deus, né? Deus está comigo. Então não tem como dizer que Deus não está contigo. Então você consegue entender, né? Eu estou dentro da vontade de Deus. Eu estou dentro, né, do propósito de Deus. Então quando nós chegamos aonde Deus disser que é para nós chegar, e aí está, pode ter certeza, você vai comer o melhor da terra, né? E vai te fartar. Quer dizer, é o tempo da abundância. Então essa palavra nos traz, né, que palavras são semente, terra onde Deus nos leva, quando ele nos tira, no tirar, ele já coloca debaixo da coluna de graça, e quando você chega, você come o melhor da terra, já está tudo preparado. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, que seja essa palavra uma palavra de fé para nos animar, nos encorajar, Senhor, a todos os dias, falar de bênção, falar de graça, falar de favor, falar de milagre, porque é isso que alimenta, Senhor, meu Deus, as próximas gerações. O mundo espiritual é alimentado com a glória do Senhor sobre nossas gerações, sobre nossas casas, nossas vidas, nosso futuro. Por isso, Senhor, que sejamos nós, Senhor, sempre com palavras de bênção nos lábios, nos ensina, Senhor, meu Deus, nos ensina no caminhar do dia a dia a liberar palavras, a liberar bênção, que sejamos contentados, que sejamos os contempladores de futuros de bênção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que todas as nossas gerações, até 1000 gerações, recebam de cada palavra de bênção, recebam do cuidado, do favor do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, a todo lugar onde temos que chegar, Senhor, meu Deus, tudo que tivermos que fazer debaixo, Senhor, meu Deus, desse céu, nós queremos te pedir, Senhor, que seja a tua glória, que seja o teu favor, que seja os teus milagres conosco, que vá nos conduzindo dia a dia, hora a hora, mão a mão, Senhor, a passo, vá nos conduzindo, vá nos dirigindo, assim como tu fosse com o povo de Israel, que a tua nuvem de glória, que a tua nuvem de graça seja para nossas vidas, Senhor, no entrar e no sair, em todo o tempo e lugar, que seja o favor do Senhor a nos conduzir. Leva-nos, Senhor, ao centro do nosso propósito. Leva-nos, Senhor, à terra prometida. Leva-nos, Senhor, meu Deus, aonde tu tens, Senhor, como centro de propósito de vida para as nossas vidas. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, vai abrindo todas as portas, vai abrindo todos os caminhos, Senhor. Coloca todos os aparatos que os teus filhos precisam para mover, Senhor, até a terra da bênção, até a terra prometida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor te abençoe, que sejam os teus dias cheio da graça, cheio do favor do Senhor. E aonde o Senhor te mandar ir, pode ir, que certamente, se Ele jura, Ele promete, se ele vai cumprir. Ele vai cumprir, sim, pode ter certeza. Deus é fiel nas suas palavras. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Um excelente dia debaixo da graça do Senhor.